Guará é a região administrativa número 10 do Distrito Federal. É uma cidade muito bem localizada, muito valorizada também. Ela está a apenas 11 quilômetros do plano piloto. Tem uma vida agradável, uma qualidade de vida impressionante. 145 mil habitantes. E ainda assim você pode ter a sensação de que está numa cidade pequena, né? O Guará é uma cidade dormitório, e isso me chama muita atenção, porque apesar de ser uma cidade dormitório, o Guará tem uma vida cultural efervescente, as pessoas se divertem no Guará. Você tem barzinhos onde os amigos se encontram, você tem restaurantes mais sofisticados também. A vida cultural no Guará também acontece na música, né? Eles têm grandes expoentes da música do Distrito Federal, eles têm muito rock and roll, eles têm um sindicato do reggae que é conhecido internacionalmente. O Guará tem o Clube do Blues, que faz eventos inacreditáveis em Brasília. Então é realmente uma cidade que ferve, não é? Que tem dia, que tem noite, tem qualidade de vida, e as pessoas curtem viver no Guará. O Guará também tem alguns equipamentos públicos que são conhecidos por todo o Distrito Federal. Eles têm o estádio do CAV, ali as bandinhas de rock se reuniam para fazer suas apresentações. O Guará tem o cartódromo Nelson Piquet. O Guará tem também o Teatro de Arena, que é um espaço que acabou de ser reformado, foi construído ali uma casa de cultura, e eu digo para vocês que está fervendo ali, né? E tem uma preciosidade do Guará, não tem quem não goste, né? Que é a Feira do Guará. Ali você pode comprar roupas, mas você pode principalmente comer muito bem, porque tem todas as comidas típicas que você imaginar, e eu particularmente gosto muito. Brasília nasceu do sonho de JK, mas do esforço de milhares de candangos que vieram para cá dos 4 cantos do Brasil. E esse pessoal precisava de moradia. Então, no início, aqueles trabalhadores mais humildes construíram suas casas de lona em diversos pontos aqui do Distrito Federal. Então surgiram a Lonalândia, que hoje a gente chama de Candangolândia, né? Surgiu a Cidade Livre, que é o núcleo Bandeirantes, a chamada mãe das cidades do Distrito Federal, que é a primeira, né? Taguatinga vai ser construída nesse contexto, e o Guará também. O Guará começa a ser construído em 1967, mas ele é inaugurado em 5 de maio de 1969, se tornando uma referência internacional de colaboração e trabalho comunitário. O Guará foi uma cidade que se inicia com mutirão. Os trabalhadores que pretendiam viver ali metem a mão na massa e constroem as primeiras 800 casas do Guará, tornando-se assim aquela cidade um caso de sucesso mundialmente reconhecido. Em 1967, próximo ao córrego Guará, começa a construção de uma nova cidade que teria o mesmo nome do córrego. Naquele ano, Rogério de Freitas, então superintendente da Nova Cap, decide realizar um sonho antigo. Ele queria construir uma cidade para os funcionários da Nova Cap em regime de mutirão. E foi assim que o Guará ficou conhecido no Brasil inteiro e em muitos lugares do mundo. O mutirão reunia todos os trabalhadores da Nova Cap que construíam as fileiras de casa e depois sorteava essas casas entre si. Em 1984, muitos anos depois, Rogério de Freitas deu uma entrevista para o Jornal do Guará e disse: olha, o sonho do mutirão era tão forte que eu faria um mutirão mesmo debaixo d'água. Ele participava das construções, das obras, junto com os trabalhadores no final de semana, quando ele estava dispensado das suas obrigações de presidente da Nova Cap. Ele pôs a mão na massa também. E os trabalhadores estavam lutando pelo bem comum,
né? Então, assim que terminavam de construir uma fileira de casas, era uma festa, né? Eles recebiam os amigos para beberem, para cantarem, se divertirem. Ao final da construção de cada fileira, o Rogério de Freitas tirava o chapéu, colocava os nomes dos trabalhadores que tinham ajudado a construir aquela fileira no chapéu e fazia um sorteio. E conforme a pessoa era sorteada, ela tinha direito de escolher aquela casa, a casa que ela quisesse, não é? Então assim começou o Guará, um trabalho coletivo, com forte senso de vida comunitária, e talvez por isso hoje a população guaraense seja tão apaixonada pela cidade, porque ela tem uma história muito diferente do que é comum no Brasil. No início as pessoas ficaram muito descrentes, será que esse mutirão vai dar certo? Será que isso vai funcionar? Mas quando a primeira fileira de casas ficou pronta, todo mundo aderiu ao mutirão. Então, no Guará, as primeiras 800 casas foram feitas nesse sistema, não é? Ele se tornou um grande sucesso, uma referência para o Brasil todo. Mas é claro que Rogério de Freitas, que estava organizando o mutirão, vai sentir o ciúme das autoridades, né? Muita gente fica enciumada, ele estava se tornando a liderança política, o Brasil vivia em plena ditadura militar naquela época. Para piorar a situação dele, o presidente do Chile, Eduardo Frei, fez uma visita a Brasília, não visitou as autoridades de Brasília e só visitou o mutirão e foi embora, né? Depois, a dona da Riachuelo, que era a maior loja de departamento do Brasil na década de 60, também visitou o mutirão e nem deu bola para as outras autoridades aqui em Brasília. Isso causou um problema muito grande para Rogério de Freitas. O governo acabou mandando ele estudar informática nos Estados Unidos. Ele já estudava informática, era um cara que estava no início dos estudos que levariam a todo esse desenvolvimento que nós temos hoje. E ele ficou muito chateado com isso, né? Porque tiraram ele daqui de Brasília porque ficavam preocupados com a possível ascensão política de Rogério de Freitas, né? Depois disso, o Guará continuou a ser construído de outras formas, sempre para receber trabalhadores que vinham do Rio de Janeiro, transferidos para cá por causa dos ministérios, de outros órgãos públicos, né? Eles construiriam a QE 17, que seria para os Correios, construiriam a QE 24 para o Ministério das Minas e Energia, construiriam a QE 13 para os servidores do Senado, e assim o Guará ia se consolidando, né? Em 1989, finalmente, o Guará se torna uma região administrativa número 10 do Distrito Federal.